Glória a Deus. Falei demais, né, mamãe? Eu tô saindo, tchau. Glória a Deus. Eu só observo, porque depois ele fala: mulher, tu pregou 1h30. Já conhece, né? Ele pega o microfone e não quer largar, depois fica me cobrando. Shalom, família, graça e paz, amém? Vocês estão bem aí? Para quem não está, vai ficar. Em nome de Jesus, amém? Se ainda não está, vai ficar. O importante é não sair daqui da mesma maneira que entrou, amém? Você leu já na Bíblia alguém que tenha procurado Jesus, se deparado com Jesus e saído da mesma forma? Não vai acontecer isso com você hoje, amém? Se você veio buscar Jesus, você vai sair daqui com a tua bênção, em nome de Jesus, amém? Fá, nossa, ficou, não dá para ver direito, né? Ficou meio estranho isso aí. Esse é o banner do nosso culto de casais no próximo sábado. Deus tem ministrado muito ao meu coração a necessidade de falar para famílias, ensinar para famílias, especialmente para casal, porque a família brota do casal, né? E nós estamos aí num propósito, inclusive, de fazermos depois, completarmos as 7 semanas, começarmos nesse sábado. A gente está analisando aí para ver se a gente faz na sexta-feira, para não comprometer os sábados, até porque existem sábados já comprometidos. Mas a gente fazer um propósito aqui de ensino da palavra para a família, para casais, durante 7 semanas, amém? É um propósito de oração e de ensino da palavra. Então a gente vai começar neste sábado e aí a gente vai definir se a gente vai ficar na sexta-feira, né? Tem que dar uma olhada na agenda, mas a gente confirma com vocês, amém? É um culto para casais, casados, tá bom? Né? Que estão juntos, né? Convivem, moram juntos. Então, se você quiser convidar, tá aberto para você convidar também amigos aí que precisam de ser instruídos. E Deus me deu este tema aí, a Bíblia entre nós. Entre nós quem? Entre o marido e a esposa, né? Porque a gente entende que muitos problemas que causados, né? Muitos problemas gerados aí dentro da família é por falta de conhecimento da palavra. Então a gente vai trazer isso, a Bíblia para dentro do casamento, né? A Bíblia entre nós. Amém, queridos? Vou contar com os casais daqui, sábado 19h30, tá bom? Você vai preparar aí um pratinho, porque crente quando se reúne tem que terminar em pizza, né? Entre aspas. Então a gente vai alimentar nosso espírito e vai alimentar a carne também, para alegria geral, principalmente dos homens, né? Se tem uma coisa que traz homem para a igreja é comida, meu Deus, né? Então nós vamos fazer aí, tá bom? Um coffee break, alguma coisa aí no final do culto. Você vai trazer um pratinho para compartilhar, tá bom? O casal. E aí no final a gente vai compartilhar dessa bênção aí, em nome de Jesus, tá? Amém. Vamos entrar na palavra do Senhor. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Tem gente, peraí, que eu vou ver se eu ouço um amém sem olhar a quem. Não, peraí, amém sem olhar a quem. Deixa eu fazer a pergunta, pastor. Tem alguém fazendo a leitura diária aí, anual da Bíblia? Amém. Alguém me salvou. Alguém me salvou aqui. E exatamente pela resposta que eu obtive agora, é que a gente precisa ter temas como esse, a Bíblia entre nós. Eu acho interessante que assim, muitos problemas que vêm até nós como pastores, que somos, uma das funções do pastoreio, querido, é aconselhar pessoas, né? Pessoas em geral.
E como que a gente aconselha as pessoas? Por meio da palavra. Eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu estava discipulando uma pessoa e uma pessoa falou assim para mim: eu não gosto de conversar com você não. Eu era líder de célula, foi até lá na sua casa, essa célula. E aí, essa pessoa falou para mim: eu não gosto de conversar com você não. Por que você não gosta? Não, porque tudo que você vai falar é porque a Bíblia diz, porque a Bíblia diz, a Bíblia diz, tudo que você vai dizer a Bíblia diz. Eu falei: irmão, quem tem poder de transformar e mudar a pessoa é a palavra de Deus. Eu não posso dizer para você eu acho, meu achômetro é falho. Meu achômetro contém limitações. Se eu não te discipular por meio da palavra e dizer para você o que a palavra diz, nós vamos ficar nadando. Então é o seguinte: se você quer outro tipo de conselho, você procura outra pessoa, porque o conselho que eu vou dar é baseado na Bíblia. Quem conhece a Bíblia, vive por meio da palavra, querido, evita muitos problemas. E a gente gasta ou investe muito tempo em muitas coisas na nossa vida, mas a gente não faz isso com a leitura da palavra. E às vezes a gente enche o peito para dizer que nós somos crentes, mas a gente não conhece a base da nossa fé. Que religião você é? Eu sou crente. Tá bom, então me fala aí alguma coisa da Bíblia. Não sei. Ouve os grilinhos. Cri, 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 cri. Se você não pode, querido, falar sobre a base da fé que você diz que tem alguma coisa errada. Nós precisamos amadurecer, amém? Eu tenho orado para que a gente entre num tempo de maturidade dentro da nossa, aqui nesse ambiente, a nossa igreja, querido. Nós precisamos entrar num tempo de maturidade. Deus tem me lembrado, inclusive essa semana a gente estava conversando com pessoas e falando a respeito disso. Que Paulo, ele fala que tem um momento da nossa vida em que a criança, ela é alimentada com o quê? Quando ela nasce? Com leite, né? Então é o leitinho que vai dar o sustento. Mas vamos dizer aqui para os marmanjos agora que tu cresceu, camarada, e está na hora de parar de tomar leitinho. Tem algo mais, uma substância mais para Deus, para a nossa vida, querido. Por quê? Porque se a gente continuar no leite, o adulto, a pessoa quando cresce, ela não pode ser nutrida pelo leite. Se ela viver de leite, ela vai viver desnutrida, ela vai ter problemas sérios de nutrição. Amém? Que vocês estão entendendo? Então chega uma hora que o negócio começa a engrossar. A gente precisa colocar um engrossante nesse leite, né? As mamães sabem disso. A gente começa a fazer umas vitaminas, colocar uma fruta, colocar aí um cereal, e daqui a pouco começa a investir num arroz, num caldinho de feijão. Mas o que Deus quer que a gente coma, querido, uma bela de uma feijoada espiritual, porque Deus quer crente forte, abastecido, bem nutrido. Um crente, um cristão bem nutrido, querido, ele não gera problemas. O que nutre a nossa vida? Isso aqui, ó. Isso aqui. E talvez a resposta para tantas queixas e problemas que você está vivendo é justamente porque você não tem se alimentado disso aqui. Você não tem comido esse pão, esse alimento para a sua vida. Amém? Eu não sou brava não, tá bom? Para quem nunca me viu pregar, eu não sou brava não, tá? Não se assuste comigo. A gente precisa dizer a verdade. Não é verdade, irmão? Vamos dizer a verdade? Amém? Já tem muita mentira por aí. Já tem muita coisa espalhada por aí, ó, para você. A gente precisa de pessoas que nos digam a verdade. Amém? E eu estou aqui para isso, para que eu seja instrumento de Deus para dizer a verdade para você. Deus quer te levar para lugares altos. Deus quer te fazer viver experiências grandiosas, novas. Deus quer desatar ministério, seu chamado. E você precisa se nutrir da palavra de Deus. Você precisa se alimentar da palavra de Deus para a sua vida. Amém? Só assim é que você vai romper. Então eu quero ler com você 1 Coríntios. Até o versículo 29 nós vamos ler, tá bom? Vou ler aqui na minha Bíblia, você acompanha aí.
para quem não trouxe. Diz assim, ó: mas, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Feche os seus olhos, querido, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa. E pelo privilégio, Senhor Deus, de nos reunirmos aqui em liberdade para ouvirmos a tua palavra, Senhor. A tua palavra que traz entendimento e não. Te agradecemos pelo poder dessa palavra, Pai. Em nome de Jesus, prepara os nossos corações aqui. Que o teu Espírito ministre, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Com liberdade. Em nome de Jesus, que o seu nome seja glorificado. E como diz a tua palavra, que esta palavra, Senhor Deus, ela encontre o resultado que ela saiu, que ela será enviada nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então aqui está a palavra do Senhor. Falando a respeito da forma como Deus nos chamou, nos escolheu. Tem uma série que eu estou assistindo com um pastor, eu não sei se alguém já está acompanhando aqui, que chama The Chosen. Vocês já viram essa série? Estão assistindo essa série? Então fica aqui uma dica para vocês. Tem gente que gosta de uma série, de um filme. Investe nisso, investe nessa série na sua vida, amém? Assiste, se reúne com seus filhos, com a sua família para assistir essa série, chama The Chosen, que conta a história de Jesus, é o Novo Testamento. E é muito interessante que assim, eu tenho achado maravilhoso, a gente começa a assistir um episódio, aí o pastor, mais um, só mais um, aí a gente fica assistindo um atrás do outro. Porque conta ali a Bíblia, a palavra de Deus para nós. E é interessante assistir aquilo, traz um entendimento bacana a respeito da escolha de Jesus com os discípulos. Há um tempo atrás aqui nós ouvimos uma ministração da irmã Eliua, numa quarta-feira, onde ela pregou sobre os improváveis, né? Onde Deus escolhe pessoas improváveis. E esses improváveis somos nós, queridos, somos eu e você. Jesus, na escolha dos seus discípulos, na escolha dos seus seguidores ali, ele não foi na casa dos ricos e abastados, ele não foi na casa ali, nas escolas, buscar sábios e entendidos, ele foi buscar e escolher pessoas simples, assim como eu e você. Pessoas cheias de limitações, cheias de falha, que não sabiam de tudo, porque tem muita gente que fala assim, eu preciso saber das coisas. Não, você precisa aprender, ter um coração aberto para conhecer e para saber. Então Jesus, ele escolheu de forma que talvez eu e você não escolhêssemos. Se Deus tivesse dado para mim a incumbência de escolher discípulos, ou para você, querido, certamente a gente ia tentar ir nos melhores lugares, né? Os que estudavam mais, os que estudam mais, sei lá, a gente ia buscar características que não foram as que Jesus usou para fazer as suas escolhas de discípulos. E é interessante ver nessa série a simplicidade, né, que o autor mostra ali sobre cada um daqueles discípulos, trazendo o entendimento do que diz a palavra ali. Homens simples, de profissão simples, a sua maioria pescadores, sem estudo, né, sem qualquer tipo de conhecimento ali humano, talvez o conhecimento prático daquilo que eles faziam.
pessoas simples, cheios de falhas, cheios de... A gente vê a história de um Pedrão, a gente está acompanhando um Pedro impulsivo, um Pedro que tinha suas falhas no caráter ali, um Pedro que foi tratado. A gente vê ali naquela história um Mateus que era excluído da sociedade, porque ele tinha uma função que não era uma função bacana, ele era tido como um traidor dos judeus, porque ele era um cobrador de impostos. Pensa, querido, ele cobrava impostos do seu próprio povo. Então imagina que ele não era amado. Assim como Zaqueu, né? A história de Zaqueu. Zaqueu também era um cobrador de impostos. E esta profissão, eles prestavam serviço para os romanos. Esta profissão não era uma profissão bem vista para os seus conterrâneos. Ele era excluído da sociedade. Ele não era bem-vindo. Ele chegava nos lugares, as pessoas cuspiam no chão, né? Rejeitando a presença daquela pessoa. E foi esse exatamente que Jesus escolheu para andar com ele. Foram pessoas assim que Jesus escolheu para andar com ele, para nos mostrar, querido, que existe possibilidade de pessoas comuns viverem o extraordinário de Deus. Amém? Vocês estão aí comigo? Vocês estão conectados aí comigo? Amém? Então, como diz o pastor, de vez em quando você se manifesta aí, diz um amém, dá um glória, que é para eu perceber que você está aí comigo, tá? O pastor sempre diz isso, né? Então, o que traz esse entendimento? Entendimento de que Deus escolheu pessoas comuns, como esta palavra que nós lemos aqui, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus escolheu pessoas, querido, improváveis, seriam os últimos, seriam, né, o último da fila, mas Jesus escolheu esses para mostrar para nós, para deixar essa lição para nós, de que pessoas comuns podem viver o sobrenatural, o extraordinário, serem usadas poderosamente por Deus para viverem e alcançarem lugares altos na nossa vida. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. E é interessante que quando você vai ler a Bíblia e você lê a história desses homens e de todos os outros citados na Bíblia, você não vai ver em nenhum momento a Bíblia escondendo as falhas dessas pessoas. Homens citados na Bíblia, homens e mulheres citados na Bíblia, a Bíblia também fala dos defeitos dessas pessoas. A Bíblia fala dos problemas que essas pessoas tinham. Não fica escondido. Exatamente, por quê? Porque quando Jesus entra na nossa vida, Jesus vem para trazer a luz. E é interessante como a gente luta com isso. Um dos problemas do ser humano é tentar esconder os nossos erros, as nossas falhas. A gente não quer que as pessoas percebam quantos erros nós temos, quantas falhas nós cometemos. A gente não quer, a gente se esconde por trás, assim como aquela história de Naamã. Naamã estava leproso, mas ele vivia escondido atrás de uma armadura, não permitindo que as pessoas vissem a sua lepra. E está cheio de gente dentro das igrejas que não mudam de vida, sabe por quê? Porque estão escondidos atrás de uma armadura, não se deixam ver. Não permitem que as pessoas vejam, enxerguem o problema que essas pessoas têm. A gente tem vergonha de falar do nosso erro, do nosso pecado. E a Bíblia diz o quê? Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes o quê? O que a Bíblia está dizendo? Não esconda o seu pecado. Não tenha medo de dizer para alguém que você erra em determinada área, que você peca em determinada área, que você precisa de ajuda. O problema não está, querido, em cometer o erro, porque nós somos seres humanos pecadores. O problema está em permanecer no erro e não se permitir ser transformado. Então a gente vê falhas, problemas de caráter, pessoas que têm problemas de caráter mesmo, com mentira, sabe, que tem mania de comprar e não pagar, e tantas outras coisas. Permitindo dentro do casamento coisas erradas entrar dentro do casamento. Tem gente que vive debaixo do erro, dentro desse erro, querido.
e não se permite ser tratado, ser curado. Jesus trouxe você aqui essa noite, querido, para te lembrar que Ele veio para acender a luz na nossa vida. Ele veio para acender a luz. É por isso que a Bíblia fala dos defeitos dos homens e das mulheres de Deus. Mas a Bíblia, quando aponta os erros deles, não frisa, não termina a história desses homens nos erros deles. Aliás, termina a história deles contando quem eles verdadeiramente se transformaram, porque se permitiram ser transformados em Deus. Amém? Uma das coisas que faz com que a gente deixe de ser visto como essa pessoa com falhas e com erros e seja realmente transicionado, uma das coisas que faz com que a gente deixe de ser esse ser comum e passe a viver o sobrenatural e passe a ser alguém extraordinário, essa chave se chama obediência. Você pode dizer aí? Obediência. Agora, aponta o dedo para alguém e fala assim: obediência. Lembra essa pessoa? Vai. Fala, irmão, obediência. Obediência. Agora aponta o dedo para você mesmo. Fala, obediência. Obedecer é a chave para mudar a nossa vida, querido. Obedecer é a chave para deixar de ser comum. Obedecer. Esses homens e mulheres de Deus aqui, eles foram transformados porque eles decidiram, eles aceitaram obedecer. Todas as vezes que houve confronto na vida desses homens, quando eles foram confrontados nos seus erros, eles decidiram obedecer e deixaram as marcas do passado para trás para viver uma história nova e transformada para a glória do Senhor Jesus. Obedecer foi a chave. Você conhece a história de Davi, por exemplo? Davi, a Bíblia conta o pecado de Davi. Qual foi o pecado que se destaca na vida de Davi? Alguém? Adultério. Davi, Batseba não era pecado não, homem. O adultério. Que machista. Falou o nome da mulher. Davi, a Bíblia cita o pecado de Davi, que é o adultério. Só que Davi encerra seus dias. Quando você fala de Davi, a primeira coisa que você pensa é que Davi era um adúltero? Você pensa nisso? Quando você pensa em Davi, quando você fala de Davi, qual é a primeira coisa que você pensa dele? Ele era um rei. A Bíblia diz que ele foi o maior rei da história de Israel. O que mais que ele era? Ele era o quê? Um adorador. Não era assim? Davi escreveu as maiores e lindas canções de adoração na Bíblia. Quando você fala de Davi, você não pensa no pecado de Davi, você pensa no que ele se transformou, porque ele decidiu obedecer. Você entende? A Bíblia apenas cita o pecado dele para mostrar que é possível mudar de vida. Quando você pensa em Paulo, qual foi o erro de Paulo, o pecado de Paulo? Paulo era considerado o maior perseguidor dos cristãos, ele era um assassino de cristãos. Mas quando você pensa em Paulo, você pensa nisso? Você fala Paulo, alguém diz assim, vamos pregar sobre Paulo, aí você pensa assim, aquele assassino? Você não pensa isso. Você pensa, Paulo, gente, a pessoa que eu queria... Depois de Jesus, o primeiro que eu quero conhecer é Paulo, quando eu for chegar lá no céu. Que esse homem, meu Deus. Eu quero conhecer Paulo, o maior evangelista de todos os tempos. Entende? Ele é conhecido assim, querido. Que homem de Deus, que homem extraordinário. A maioria aqui, da base da nossa fé que nós usamos, o Espírito Santo inspirou a Paulo para nos ensinar. Ninguém lembra do pecado de Paulo. A gente lembra de quem ele se tornou, porque ele decidiu obedecer.
Se ele não tivesse aceitado, querido, o confronto, se ele não tivesse caído literalmente do cavalo e aceitado aquilo e buscado restauração para a vida dele e decidido andar em obediência, ele não teria se tornado o homem que ele se tornou. Quando a gente pensa em Jacó, qual foi o pecado de Jacó? Usurpador, enganador, a gente já pensa no pecado dele assim. Mas quando a gente pensa da história dele, quem que a gente pensa, querido? Que ele é um príncipe de Deus, que teve o nome transformado, que lutou com Deus. Ele lutou, ele não quis soltar o Senhor até ele ser transformado pela presença dele. Entende? Ninguém fica julgando esses homens pelo pecado dele, mas por quem eles se transformaram. E isso também acontece com você. Se você permitir, querido, você não vai ser lembrado pelo pecado que você cometeu, pela história, sabe? As falhas que você cometeu no seu passado, você será lembrado. O legado que você vai deixar é de quem você vai ser transformado pela decisão da obediência do Senhor. Você não será lembrado pelos seus erros. Porque, queridos, não se trata de ser perfeito. A Bíblia diz que a gente tem que buscar isso. Mas não se trata de ser perfeito. Se trata de entender que eu preciso trazer para dentro da minha vida a essência daquilo que é correto. E eu vou me aperfeiçoando em Deus a cada dia. A cada dia. A cada dia eu vou vencendo aquele pecado, eu vou vencendo aquela falha e eu vou me tornando melhor, entende? E à medida que eu vou me tornando melhor, eu vou me tornando mais hábil e capaz. Deus vai me capacitando, Deus vai me preparando para viver o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Hoje foi ministrado lá na sede a respeito de Elias. E Elias também foi um homem comum. Elias também foi um homem comum. Só que quando você pensa em Elias, você já pensa no quê? O profeta do fogo. Elias já teve crises de entrar debaixo da caverna, dentro de uma caverna, e morrer de medo de uma mulher. Mas ele é lembrado por causa disso? Não. Ele é lembrado pelos feitos gloriosos que ele fez, querido. Porque ele decidiu obedecer. Ele decidiu. Deus chama Elias. Deus tira Elias do lugar onde ele nasceu. Do meio daquele povo comum, um povo simples. Elias veio de um vilarejo que nem era conhecido. Deus tira ele de lá. Deus faz Elias passar por um processo. E deixa eu dizer para você que a obediência, ela tem um sinônimo para nós de processo, querido. A obediência é aceitar que existe um processo para nós. E o nosso problema é que a gente não quer aceitar o processo. A gente não quer passar pelo processo. Quem não queria ser considerado aqui o profeta do fogo, hein? Orar e fazer... Já pensou o mistério? Saiu fogo, pegou fogo no altar. Eita glória! Agora você perguntar, quem é que queria ficar aqui no deserto, esperando um corvo vir trazer comida? Alguém? Você entende? Que é o processo. A gente quer viver o extraordinário de Deus, mas a gente não quer viver o processo para isso acontecer. O processo da espera. As dificuldades na nossa vida forjam o nosso caráter. As dificuldades na nossa vida forjam a pessoa que nós precisamos ser em Deus. E é interessante que quanto mais a gente precisa ser forjado, mais Deus vai permitir que a gente passe por dificuldades, querido. O deserto, eu já disse isso aqui, que o deserto, quem decide o tempo de deserto que a gente passa, somos nós mesmos. Somos nós. Nós é que decidimos quanto tempo a gente vai passar no deserto.
quanto mais tivermos dificuldades para entender que aquilo é um processo para a nossa vida, mais a gente vai ficar caminhando, dando volta, dando volta, dando volta e não vamos sair do lugar. Nós precisamos entender que existe um processo, e esse processo é que vai gerar transformação na nossa vida. As dificuldades, os desafios que vocês estão enfrentando, que nós enfrentamos, e que nós, querido, eu quero dizer de boca cheia, que nós enfrentamos. Nós. Todos os dias. Nós enfrentamos. Eu fiquei brincando com o pastor outro dia, que eu recebi uma mensagem, aí eu mostrei pro pastor, falei, lê isso aqui. Aí ele leu. Aí eu falei, eu corto os pulsos agora ou depois? Porque, assim, às vezes é uma coisa, é uma notícia atrás da outra, né? É uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Meu Deus do céu. São vários desafios. Que eu sei, querido, que Deus está forjando o nosso ministério, Deus está forjando. Eu sei, querido, que Deus tem coisas grandes para nós nesse lugar. Eu sei. Eu estava conversando essa semana com o Sidney e com a Ana, né? A gente na casa deles essa semana. E lembrando, tudo o processo que a gente passou aqui, né, Sidney? Não era para a gente estar aqui, meu filho. Era para a gente estar aqui, meu filho? Não era. Se Deus não fosse Deus nesse lugar, querido, não era para a gente estar aqui. Tudo que a gente já enfrentou, irmãos, eu posso listar uma série de coisas aqui para você. É pandemia. Isso porque eu não vou citar nome de pessoa. Eu não vou citar vocês não, que deram trabalho, tá? É pandemia, é tabacaria, é maçonaria, é bode, é filhos, olha, que nós enfrentamos nesse lugar. Era para a gente estar aqui? Deus nos tarô. Falei, a maçonaria não está dando dinheiro, mas não, gente, que o povo botou até a placa de tarô aqui na porta. Eu falei, acho que o povo estava passando aí falando, deve ser um culto ecumênico que acontece naquele lugar. Quem que vai fazer o culto hoje? O padre? Sei lá o que o povo pensava. As pessoas tinham medo de entrar aqui. Tinha gente que falava assim, ah lá a igreja da maçonaria. Gente, nós ouvimos de tudo. E tantas coisas, queridos. Deixa eu murchar a barriga, Guilherme, dar um sorriso, arrumar meu cabelo, porque... Nós enfrentamos tantos desafios, e os desafios de amar as pessoas e cuidar das pessoas e discipular as pessoas diariamente, que não é fácil, querido. Não é fácil quando às vezes a gente tem que chorar pelo nosso problema, mas tem que consolar o outro por causa do problema do outro. Não é fácil quando a gente precisa mostrar, colocar um sorriso no rosto, para poder alegrar o coração de pessoa. E lá no fundo você queria estar chorando. Mas eu tenho convicção de que nós estamos sendo forjados para Deus nos levar no lugar que Deus vai nos levar. Porque se a gente não conseguir superar os desafios de agora, nós não vamos superar os desafios que virão e serão maiores. Quanto mais nós crescemos, mais teremos desafios para enfrentar. Então Deus está forjando a gente agora, entende? Deus está forjando você nessa tua dificuldade agora, para você aprender, porque Deus vai te levar para lugares maiores, e você precisa estar preparado para vencer os desafios que você vai enfrentar lá na frente. A Bíblia diz assim, lá para o profeta, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso é para quem? É para quem já viveu e superou. É para quem já passou e venceu. Quando a gente faz isso, querido, a gente consegue vencer os desafios que virão. Deus está forjando você, forjando seu caráter. Está te ensinando a dependência. Elias foi tirado dentro da família dele. Eu não sei como era a situação financeira dele, provavelmente muito simples, mas a situação dele deve ter piorado um pouco mais, porque Deus teve que levar ele para o deserto para aprender, para ensinar ele a depender, a ser dependente, a esperar que Deus enviasse a provisão para ele. Entende? As dificuldades da nossa vida forjam a nossa fé.
Ora, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente precisa ter fé então, querido. A gente precisa ter fé. E para ter fé, a gente precisa ter experiência que vão exigir de nós que a gente tenha fé. Porque ter fé quando não precisa, não tem sentido. A fé é quando a gente precisa. É quando a gente precisa. Entende? As dificuldades na nossa vida é para trabalhar para que sejamos mais empáticos com as pessoas. Porque quando a gente sabe o que significa aquela dor, a gente aceita a dor do outro. A gente entende a dor do outro. Entende? Então, a gente precisa aprender isso. A ter empatia pelo outro. Você deixa de ser um cara que fica julgando o outro, entende? Você para de julgar e passa a orar por essa pessoa. E a dizer, querido, levanta, se levanta, desperta, eu estou com você, chora. Agora, a pastora é assim, consola desse jeito, né? Chora. Tá bom, já chorou? Levanta agora, vai. A pastora é assim. Então, a gente aprende a ter empatia pela dor do outro. As dificuldades trabalham a nossa paciência. Eu tenho um filho, querido, que não tem paciência. Um menino impaciente. Eu não vou falar do filho dos outros, eu vou falar dos meus, uai. Porque eu tenho um bocado de filho, né? O menino impaciente, para tudo, mano. Tudo. Paciência, meu filho, tem que ter paciência. Me ajuda, tem que ter paciência. Querido, sabe o que produz a paciência? Filho, em nome de Jesus, aprende, criatura de Deus. A Bíblia diz que o que produz a paciência é o que, gente? O que produz a paciência que a Bíblia fala? Tribulação. Se a gente é impaciente, a gente vai ter tribulação na vida. Entendeu? Filho de Deus. Você quer viver tribulação? Então aprende a ser paciente. Deus quer nos ensinar a termos paciência. Me segura, Jesus. Me segura. Ter paciência. A não falar sem pensar. A não agir sem pensar. Ser paciente. E aí Deus fala, eu vou ter que dar um pouquinho de tribulação para o meu filho, para a minha filha, porque essa pessoa está precisando aprender a ser paciente, entende? Aí o caldo engrossa para nós, o negócio fica difícil para a gente. Mas tudo isso é com o interesse de nos forjar, querido, para Deus nos transformar como Ele transformou os 12 dele, os discípulos dele e aqueles que estavam com Ele. Eu observei, teve uma cena no filme que Maria está junto, né? Maria Madalena, né? Maria Madalena está ali acompanhando, ela acompanha os discípulos, está ali sendo discipulada também. E aí ele fala, nossa, como ele consegue, eles conversando ali entre eles, como ele consegue fazer tal, não sei o que, como que a gente vai conseguir? E ela diz assim, como que você tem conseguido? Ela fala, eu observo. Vamos observar hoje. Aí ela para e pensa e ela diz, observar para sempre. Ela faz vamos observar para sempre. Entende? Que é um para sempre, que é um contínuo. É todo dia observando quem é Jesus, o que a sua palavra ensina. É dessa forma que nós seremos transformados e seremos direcionados para o propósito que Ele tem para nós. Elias viveu no deserto, na completa dependência de Deus. Na completa dependência. E mesmo tendo passado por aquela crise de uma tristeza profunda que ele passou, alguns chegam até a dizer que uma provável depressão que ele teve momentânea. Mas Elias não foi conhecido como o homem da depressão. Ele foi conhecido como o profeta do fogo. Você não vai ser conhecido, querido, em nome de Jesus. Eu quero declarar isso sobre você. Você não será conhecido pelo seu erro. Você não será conhecido pela sua mazela, pela sua dor, pelo momento de dificuldade que você está passando. Você será conhecido como homem
a mulher de Deus que Ele te chamou para ser, em nome de Jesus. O segredo é obedecer. Agora, as dificuldades na nossa vida, algumas delas são permitidas. Não é porque Deus quer que a gente passe, é porque às vezes tem coisa que a gente vai lá e pega, querido, o problema com a mão e leva para dentro de casa, né? Como o ditado, que tem gente que se enrosca com os cabelos das pernas. Tem gente que gosta de problema, que sabe que está errado e faz. O problema nosso, querido, é saber que está errado e mesmo assim eu faço. Eu sei que está errado, eu sei que eu não devo, mas eu vou lá e faço. Esse é o maior problema do ser humano. Agora, a gente vive situações adversas, problemas e dificuldades e experiências de muita dificuldade na nossa vida. Mas Deus não quer que nós fiquemos paralisados na nossa dor. Deus não quer que você fique paralisado na sua dificuldade. Deus não quer que você fique paralisado na sua história, nas experiências ruins que você viveu. Deus não quer que esses projetos que Ele tem para você fique paralisado, porque você não consegue sair do lugar da sua dor. Deus nos chama para sermos pessoas bem resolvidas de alma, querido. Nós precisamos ser resolvidas na nossa alma. Existem muitas pessoas precisando de cura. Deus quer usar você, mas somente uma pessoa curada pode curar outra pessoa. Você precisa se abrir para ser curado. Você precisa sair desse lugar que te paralisou, que te prendeu, que te aprisionou. Você precisa se permitir ser curado. Parar de viver do passado, do que fizeram com você, do que falaram para você, das ofensas que fizeram contra você, entende? Tem gente que você vai conversar na vida e essa pessoa constantemente está lembrando do que fizeram contra ela. Isso vai paralisando você no passado, querido. Tem gente que constantemente está lembrando da traição que sofreu, da ofensa que recebeu, da injustiça que viveu. Ah, porque a minha mãe, ah, porque o meu pai fez isso, ah, porque fizeram isso contra mim. Você precisa jogar fora isso, abandonar isso para sair do lugar. Tem pessoas que não conseguem construir novos relacionamentos. Por quê? Porque não sanaram relacionamentos passados. Andam com Jesus, mas não aprenderam a lição do perdão. A maior lição que Jesus deixou para nós foi a lição do perdão. Mas a gente quer andar com Jesus, mas não quer perdoar. E não se trata de esquecer. Não é esquecer, como o apóstolo falou hoje, né? Não é amnésia. Não é sofrer de amnésia, vai dar um apagão e de repente você vai... Não é isso, querido. Não é isso. Nós lidamos com cura, com libertação. E a gente sempre cita isso como exemplo. Eu tenho um monte de cicatriz aqui na mão. Inclusive eu tenho uma aqui que eu acho que talvez dê para você ver aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. O pessoa infeliz para se queimar, gente, quando bota alguma coisa no forno passar. Deus do céu. Um dia eu fui no médico, aí o médico estava olhando, aferindo minha pressão. E eu falei para ele, ai doutor, eu ando tão ansiosa, meu endocrinologista, né? Eu ando tão ansiosa, meu Deus. E quando eu tô ansiosa, eu quero comer o mundo, né, gente? Eu quero botar pimenta e comer no mundo. E eu falando, doutor, eu tô tão ansiosa. E ele olhando minha pressão. Aí ele viu, gente, eu mostro para vocês aqui, eu devo ter umas, sei lá, um monte de cicatriz aqui, ó. Aí ele olhou e falou assim, você não está tentando se matar não, né? Aí eu dei risada, porque ele é bem maluquinho ele. Aí eu falei, não, doutor Sérgio, estou não. Ele falou, ah, tá bom, porque senão você está cortando no lugar errado. Eu te ensino no lugar certo. Ele é bem doidinho. De tanta cicatriz que eu tenho aqui. E, gente, queimadura. Essa aqui foi a última que eu fiz, nem lembro o que eu fui colocar, pegar no forno, queimei.
dói. Toda ferida dói. Não é verdade? Dói. Dói o processo de cuidar, dói o processo de sarar. Se inflamar, então, quanto mais tempo a gente demorar para cuidar, ela vai infeccionar. Dói todo esse processo. Mas, quando vem a cura, ela vai se tornar apenas uma marca, uma cicatriz. Eu olho para minha mão e eu me lembro aqui muitas vezes de quando eu fui tirar a assadeira do forno e eu me queimei. Mas eu olho para ela, eu não sinto mais dor, entende? Ela me traz a lembrança daquilo, mas ela não me causa mais dor. Ser curado em Deus é isso. É você olhar aquilo que você viveu e não permitir que isso te cause mais dor. É receber a cura. É receber mesmo a cura em Jesus e ter aquilo apenas como uma marca para te lembrar que você passou e superou, que você passou e venceu, que você passou e Jesus te curou, querido. Entende? Agora você precisa permitir. Agora tem que ficar carregando a sua vida inteira as coisas que aconteceram. Não pode, querido. Você tem que liberar. Libera teus ofensores. Libera quem te agrediu, quem te ofendeu, quem te traiu. Libera em nome de Jesus. Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas grandes para você, querido. Deus tem um tempo novo para você. Libera teu pai, libera tua mãe que falhou com você, que talvez não tenha dado a você aquilo que você esperava. Libera, querido, você está aqui, você sobreviveu, você é um sobrevivente, um vencedor, você está aqui. Libera as injúrias, as injustiças que você viveu. Libera o teu passado, para você seguir para o teu futuro. Não se trata de esquecer, se trata de resolver e continuar e prosseguir. Agora, coisas para a gente resolver, a gente precisa dizer, pôr para fora. Tem problemas na nossa vida que a gente precisa, querido, falar, pôr para fora. Tem que expor. Eu estou lendo um livro que eu indico para vocês, que chama A Cultura da Honra. E eu li um testemunho interessante ali naquele livro. E é uma realidade para nós. Tem problemas que a gente não resolve. Quando nós não resolvemos os nossos problemas, quando a gente não se permite, sabe, ser curado e ser resolvido no nosso problema, é como se a gente chegasse dentro de um quartinho, cheio de gente, e a gente deixasse uma lata de tinta cair lá do alto. Essa tinta vai cair e vai sujar um monte de gente, não vai? Vai sujar, se não todos, uma grande parte das pessoas que estão dentro daquele lugar. Sabe por quê, querido? Porque quando você tem um problema que você não resolve, isso não atinge só você, atinge todo mundo que está ligado a você. Aquelas pessoas, e às vezes um pouco mais distantes, mas vai receber um respingo, vai afetar alguém. Jesus está dizendo para você, você precisa ser alguém curado. Você precisa ser alguém bem resolvido para não deixar afetar outras pessoas. Deus não quer, querido, que isso afete. Os nossos erros, os nossos problemas afetam aqueles que estão mais próximos. É o cônjuge, é o filho, é pai, é mãe e assim por diante. As pessoas mais próximas vão sendo afetadas por esse problema. Jesus te trouxe hoje aqui, querido, para limpar a sujeira dessa tinta que caiu na sua vida, que você deixou cair. Agora, como que eu resolvo isso, pastor? Eu já deixei cair a tinta. Como que eu resolvo? Como que eu limpo isso, essa sujeira que eu fiz? Eu preciso reconhecer. Primeira coisa, eu tenho que reconhecer o problema que eu tenho. Eu tenho que olhar para mim e reconhecer meu pecado, o meu erro, o problema. Eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer as falhas de caráter que eu tenho, de personalidade, entende? Eu preciso olhar para mim e me ver, dizer, o meu problema é esse. Esse é o meu problema. Aí quando eu reconheço isso, eu vou trazer a confissão disso.
E quando eu trago isso para fora, eu perdoo e libero perdão. Eu peço perdão para as pessoas. Eu vou procurar quem eu manchei, o que o meu pecado causou. Tem gente que não sabe ter um bom relacionamento, tem gente que não sabe conversar, tem gente que é grosso, sabe? Tem uma grosseria nas palavras. Tem gente que tem dificuldade de demonstrar afeto. Tem gente que tem dificuldade mesmo de se relacionar por causa de traumas que viveu, de problemas que sofreu. E você não está percebendo que isso está respingando em outra pessoa. Isso está respingando em alguém. Isso está manchando alguém. E se você decidir reconhecer teu erro e falar: Jesus, me cura, Jesus, eu reconheço, e aí buscar essa pessoa e se alinhar com essa pessoa, as coisas não vão mudar. Vocês estão entendendo, queridos? Há restauração e cura para você essa noite. Há restauração e cura. O diabo quer que nós fiquemos paralisados na nossa dor. O diabo quer que nós fiquemos paralisados no nosso sofrimento. Ele quer que nós fiquemos paralisados no trauma que nós vivemos. Tem gente, querido, existe um estudo para isso, que às vezes as pessoas estão presas na idade emocional dela. A psicologia ensina isso, né? Tem até testes que se faz para isso, para definir em que idade que a pessoa está presa emocionalmente. E geralmente quando se busca isso, vai descobrir que ela está presa emocionalmente em algum trauma que ela viveu. Tem adultos, eu já vi ministrações a respeito disso, tem adultos que têm comportamentos infantis, que fazem escolhas infantis, porque elas estão aprisionadas lá na idade emocional dela, de algum trauma que ela sofreu lá, algum abuso que ela sofreu lá. Jesus te trouxe hoje aqui para te curar, querido. Jesus está dizendo para você que Ele quer tirar você desse lugar, desse aprisionamento espiritual na tua vida. Deus quer fazer você crescer, amadurecer, ser um adulto saudável, em nome de Jesus. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer que você vença esse espírito de desistência. Gente, tem gente que tudo... Não quero mais. Eu não vou mais. Esse espírito de comiseração, tem pena de si mesmo e fica buscando isso no outro. Querido, se tem uma coisa que eu não sinto por ninguém, é pena, querido. Não tenho pena, eu sinto misericórdia. Mas pena, ninguém precisa de pena, querido. Pena não muda ninguém, você entende? Não é pena. Eu não alimento essa autocomiseração de ninguém. Nós precisamos da empatia e de levantar o outro e de compreender a dor do outro. Mas nós não alimentamos a autocomiseração de ninguém, porque a autocomiseração é um espírito que põe a pessoa para baixo, que faz a pessoa ficar paralisada. E Deus nos levantou para vencermos esse espírito em nome de Jesus. Vencermos o espírito do medo, da desistência, em nome de Jesus. É fácil parar, né? É mais fácil parar do que resolver, do que pedir perdão, do que falar: vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos dialogar, vamos resolver isso aqui. É muito mais fácil desistir do que consertar. É muito mais fácil. Deus quer que isso mude na sua vida, amém, querido? Deus quer que nós paremos de depositar no outro as descompensações da nossa alma. Que a gente tem essa mania, e tudo é culpa do outro. Tudo é culpa do outro. Ah, eu estou vivendo isso porque é o outro, porque é o outro, é o outro, é o outro. Não. Não deposite no outro as descompensações de alma, amém? Vença as suas mazelas. Se permita ser curado pelo Senhor, em nome de Jesus. Se permita ser curado em nome de Jesus. O profeta Elias profetizou um tempo de sequidão de 3 anos, por causa da desobediência de um homem. A Bíblia diz que por causa de Acabe,
houve uma seca de 3 anos em todo Israel. Todo Israel sofreu. Por causa do pecado de um ou de alguns, todo Israel sofreu. Inclusive ele sofreu o preço da sequidão. Só que a Bíblia também fala, querido, escuta isso que eu vou dizer, que chegou uma hora que o profeta se levantou para declarar que o tempo de chuva estava chegando. E ele alertou Acabe. Ele disse: você viveu o castigo de Deus. Israel sofreu a consequência. Mas agora você pode se preparar. Pode se preparar. Porque o tempo de chuva vai chegar. E eu quero profetizar isso na sua vida hoje. Esse tempo de sequidão que você estava vivendo, eu como profeta de Deus, eu quero declarar sobre você, querido, nessa noite, que esse tempo de sequidão está acabando sobre você, em nome de Jesus. Talvez você não esteja enxergando os sinais, talvez você não esteja enxergando o sinal de Deus. E qual foi o sinal do profeta? Ele disse que ele viu uma nuvem. A nuvem era tão pequena, lá de longe, o moço do profeta disse assim: ela é do tamanho da mão de um homem. O problema, querido, não está porque Deus não está mostrando para você, ou que não esteja falando. Talvez o problema é que você não esteja enxergando os pequenos sinais de Deus para a tua vida. Você não esteja com os ouvidos atentos àquilo que Ele está falando para você. Se levante dessa prostração, vença essa prostração em nome de Jesus. Saia desse lugar de sequidão, libera teus ofensores, libera teus ofensores. Para de permitir que o diabo oprima você, aprisione você.